Fala, meus campeões da Libertadores! Só foi a gente vencer essa Libertadores que saiu várias notícias dos jogadores do Fluminense aí negociando, indo para a Europa, outro vai sair, outro vai chegar. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre os jogadores que vão sair, os jogadores que vão chegar, né? Tem algumas saídas já concretizadas. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu like. É de graça, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Se você puder compartilhar o vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir lá nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Comenta aqui também o que você acha dessas negociações, né, que a gente vai falar aqui no vídeo. Tem uma possível chegada já aí concretizada para 2024. Então, galera, já é certo que o André e o Nino vão sair no final desse ano, né? Vão disputar o Mundial de Clubes e depois eles devem ir para a Europa, principalmente, mais especificamente, a Inglaterra, a Premier League. Eu estou aqui com o computador aberto, vamos falar aqui na notícia que saiu lá no Globo Esporte. Foi só o Fluminense ser campeão que saiu várias notícias envolvendo jogadores que vão chegar, jogadores que vão sair, né? E aqui no Globo Esporte, no GE, diz que o trio inglês briga por André, que deve deixar o Fluminense em 2024. E ainda bota um parêntese, podemos dizer assim, que o Arias foi procurado pelo Zenit, lá da Rússia. Mas primeiro falando do André, os clubes interessados são Liverpool, Arsenal e Fulham. Enviaram representantes ao Maracanã para acompanhar volante na final da Libertadores. Tricolor irá propor nova renovação para o colombiano. Então o Fluminense já deve estar quase finalizando aí para renovar com o John Arias, né, aumentar o salário dele e talvez aumentar para mais um ano ou 2 anos, né, quem sabe. Eu acho que ano que vem deve ser o último ano dele com a camisa do Fluminense. Não queria, mas acho que deve acontecer isso. Porque, cara, a gente tem que entender também que o interesse do jogador vai ser sempre a Europa. Eles sempre vão querer jogar na Europa. E não tá errado nisso. Lá é o mundo do futebol, né? Champions League, Premier League, tudo. E tenho certeza que o Arias tem condição, tem futebol para isso, tem futebol para jogar na Europa, né? E eu acho que ele ficando por mais um ano no Fluminense vai ser muito bom, né? E acho que ele consegue sim ir para a Europa. A proposta do Zenit foi de 12 milhões de euros, o Fluminense recusou essa proposta. É mais ou menos aí 60 e poucos milhões de reais. E o Fluminense já recusou, não tem nada acertado ainda, né? E já deve estar preparando aí a proposta de renovação. Vale lembrar que o Liverpool fez a proposta de 30 milhões de euros antes do André ser campeão da Libertadores, né? Foi lá no meio do ano, na janela de verão da Europa, né? Nesta disputa, os Reds já tiveram uma oferta recusada, né? O que diz aqui a notícia. Em julho, o clube inglês assinou com uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais. Mas o Fluminense não aceitou vendê-lo antes do final da temporada. André também quis permanecer para buscar o título da Libertadores. A briga dos ingleses por André fez com que Liverpool, Arsenal e Fulham enviassem representantes ao Maracanã para acompanhar a final da Libertadores. O objetivo era observá-lo, obviamente, né? A sua boa atuação rendeu elogios, né? Jogou demais, né? Foi um dos melhores em campo. Para muitos, foi o melhor em campo. Devido a isso, o Fluminense acredita que uma nova proposta deve chegar em dezembro, ultrapassando 35 milhões de euros, cerca de 184 milhões de reais. No entanto, a tendência é aceitar a melhor oferta que chegar oficialmente. Então vai ser uma proposta melhor do que foi em julho e também uma proposta que vai ser maior do que do que a gente ganhou nessa Libertadores, né? A gente ganhou aí 27 milhões de dólares e vai ser uma proposta aí de 35 milhões de euros, que vai ser mais do que a gente ganhou nessa Libertadores. Sensacional. Se for 35 milhões, é ótimo, perfeito. Queria que fosse mais, óbvio. Eu sempre vou querer mais pro Fluminense. Mas 35 milhões eu acho que tá bom já, tá ótimo. Acho que também é pedir demais. Jogador sensacional. Eu acho que seria uma boa ele ir pro Liverpool, mas o Fulham é o time aí que tá mais interessado, é o time que tá mais atento nesse jogador, né, no André.
que está mais afim de contratar ele. Eles, lembrando que o Fulham tem um dos talvez melhores times da Premier League atualmente, mas não é, né? Não é um Liverpool, não é um Manchester City, não é um Arsenal. É um time ali que está com um elenco ali, vamos dizer, humilde, né? Mas que está fazendo uma boa campanha. Então, eles colocaram, inclusive, o André como prioridade na contratação do time nessa próxima janela de fim de ano aí, a janela de inverno. Então, acredito que o Fulham vai chegar forte, vai chegar em peso aí nessa janela de transferência. Acredito que também tenha uma briga, né, por André, um leilão, talvez. Né? O Liverpool pode mandar 35 milhões, o Fulham manda 37, aí depois o Liverpool aumenta para 40. Pode acontecer isso, que tomara que aconteça, que a gente consiga ganhar mais ainda, né? Outro que tem atraído interesse no exterior é o meia John Arias. Tanto que o clube recusou uma oferta do Zenit da Rússia por valor de 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais. Pô, se receber uma proposta de 12 milhões de euros, dá para pegar uns 20, hein? Uns 20 milhões pelo Arias é uma boa. O clube segue tendo conversas com o Fluminense. Então o Zenit continua, né, de olho no Arias e tendo essas conversas aí, nessas negociações. De repente eles podem até aumentar aí o valor. A recusa acontece pelo mesmo motivo de André. O Fluminense não quis conversar sobre a venda de nenhum atleta antes do final da temporada por conta do título da Libertadores, né? Foi antes a gente conseguir chegar aí na final e vencer. Após a vitória sobre o Boca Juniors, a expectativa é que novas ofertas cheguem até o início do Mundial de Clubes. Então, certamente vai ter aí novas propostas. Tomara. Será que o Arias vai sair ano que vem, cara? Sei lá, tô com medo agora. É um jogador muito cobiçado agora na Europa. Já teve interesse do Sporting de Portugal, então quem sabe aí pode chegar mais propostas. No caso do Arias, o Fluminense ainda irá oferecer uma nova proposta de renovação contratual para tentar mantê-lo em 2024. Ele também teria um salário aumentado, o atual contrato é até o final de 2026. De repente o Fluminense deve até aumentar para mais 2 anos, talvez, o contrato. Botar até o final de 2028, de repente. E lá vamos nós de novo, né? Mais uma vez, tendo que falar aqui sobre o Thiago Silva, né? Um jogador que não quis vir para o Fluminense. E dessa vez o Fluminense está novamente interessado na contratação dele. Já acho que já é a terceira vez em um ano que a gente fala sobre o Thiago Silva, né? No começo do ano, no meio do ano e agora no final surge mais um interesse, né? De mais uma chance dele vir para o Fluminense. Segundo o Globo Esporte, o Fluminense mira o retorno de Thiago Silva para 2024 e negocia com o Antônio Carlos. Esse Antônio Carlos quase veio para o Fluminense nesse meio do ano, quando descobriu ali, depois que o Fluminense descobriu que teve aquele negócio lá com o Vitor Mendes, aí teve o negócio do Manuel também, o Fluminense teve que buscar um zagueiro, né? Mas não aconteceu, né? Não deu certo com o Antônio Carlos, o Fluminense foi lá e conseguiu pegar o Marlon, né? E ajudou bastante o Fluminense. O Antônio Carlos quase veio, cara, dava praticamente tudo certo, só que o Orlando City, que é o time dele, não aceitou cedê-lo, né? Porque ele queria, acho que, rescindir o contrato e sair de graça, né? Antecipar a saída dele. Porque o contrato dele tá acabando, né? O contrato do Antônio Carlos tá acabando. E naquele momento ali ele queria antecipar, né, a saída dele do contrato. Mas não foi possível. Então o Fluminense está esperando chegar o momento de ele assinar o pré-contrato, né, e conseguir aí antecipar sua saída. Os zagueiros são alvos devido à iminente saída do capitão Nino. Retorno de Manuel também é visto como boa notícia para compor o elenco. Nome que chama mais atenção é o de Thiago Silva, de 39 anos. Desejo da direção tricolor há 4 temporadas. Ele tem contrato com o Chelsea até junho do ano que vem, ou seja, ficaria livre no mercado a partir de do dia 1º de julho. Então, foi o que eu falei. Ele vai ficar livre, né, no dia 1º de julho do ano que vem, 2024, mas quando der 6 meses antes do contrato acabar, o jogador pode assinar um pré-contrato, né? E é isso que o Fluminense está querendo, né? Assinar um pré-contrato, mas só que antecipar a saída do Thiago Silva. Vocês vão entender. Porém, o Fluminense tem o desejo de tê-lo já na Recopa Sul-Americana,
que deve ser disputada em fevereiro de 2024. Com isso, estuda a melhor forma de antecipar uma possível vinda. Então é isso que o Fluminense quer. O Fluminense quer ele já agora em janeiro, já agora em dezembro, janeiro, entendeu? Ele só pode sair em julho. Só que o Fluminense quer agora para janeiro e fevereiro. Para disputar a Recopa em fevereiro, que já está confirmada, né? Vai ser lá em Quito, depois retorna aí para o Maracanã no jogo de volta, né? Com certeza a gente tem que ganhar esse jogo contra o LDU. Mas enfim. Então é tratado como muito difícil, né? Muito difícil de acontecer. Eu acho impossível. Eu, sinceramente, estou pessimista nessa situação do Thiago Silva. Já não aguento mais. E o cara não quer vir, o Fluminense tenta, ele não quer. Então, pra mim, eu só tô botando aqui como notícia pra vocês. Mas eu, sinceramente, estou desacreditado já. Não acho que ele vai vir, vai demorar muito tempo. Todo ano a gente tem que falar isso, né? Falar sobre o Thiago Silva, já tá chato também. Queria que ele viesse, óbvio, mas o cara não quer, então não adianta. A ideia é ter um caso semelhante ao que aconteceu com o lateral esquerdo Marcelo. Ele tinha um pré-contrato assinado para defender o Fluminense a partir de julho de 2023, né? Mas conseguiu rescindir seu contrato com o Olympiacos da Grécia e desembarcou nas Laranjeiras no dia 24 de fevereiro. Caso não seja possível, as portas seguiriam abertas para a chegada do zagueiro no meio do ano. Então, se o Fluminense não conseguir, que eu acho que não vai conseguir, né, ele já tem tudo encaminhado, né, segundo o Fluminense, para o Fluminense, de trazer ele em 2024, no meio do ano. Só basta ele querer, né? Só isso. Não é de hoje que a expectativa é por um retorno de Thiago Silva. Ainda em fevereiro deste ano, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo Belli Silva, esposa do Thiago Silva, comentou uma publicação da sogra do lateral esquerdo alimentando um retorno. A gente se encontra ano que vem. E eles ainda falam que não é a gente que cria coisas, né? É os torcedores que criam coisas, né? Só que eles falam isso, né? A esposa do Thiago Silva fala um negócio desse, a gente fica como? No dia 8 de maio, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com o Thiago Silva e depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro. O muro tá baixo, velho. Já o Antônio Carlos, né? O Fluminense está na mira dele. Outro nome na mira do Fluminense é o zagueiro Antônio Carlos do Orlando City, que esteve perto de reforçar o clube nesta temporada. O zagueiro de 30 anos, que é cria de Xerém e já passou por Flamengo, Corinthians e Palmeiras, chegou a aceitar a proposta tricolor, mas não conseguiu até agora a liberação do clube dos Estados Unidos. A diferença para a negociação deste momento é que ele ficará livre no mercado no fim deste ano, já que seu contrato termina em dezembro. Entre Fluminense e Antônio Carlos, as conversas seguem bem encaminhadas. Então isso daí já podemos dizer que já está martelo batido, né? Contratado. Podemos dizer que já está certo dele vir para o Fluminense no final desse ano. Podemos dizer isso, porque já está praticamente certo, né? Quase veio, só não deu porque o clube não aceitou. Então, agora não tem como nem o clube aceitar ou recusar, porque ele vai ficar livre no mercado. O Orlando City tem uma cláusula que lhe permite estender o vínculo do zagueiro até 2024. Mas o desejo do jogador de defender o Fluminense deve favorecer uma vinda ao Rio de Janeiro. Nesta temporada, Antônio Carlos disputou 22 jogos pelo Orlando City, marcando um gol e uma assistência. Ele está nos Estados Unidos desde 2020 e é a titular absoluto da equipe. O que me preocupa, né, o Antônio Carlos, não é nem a forma que ele joga, que eu nem sei como ele joga, para ser sincero, né, nunca vi ele jogando. E prefiro esperar ele vir pro Fluminense e a gente falar, ó, ele joga bem e joga mal. Prefiro esperar, entendeu? Porque eu não conheço o cara, então não adianta a gente falar. A gente falou de vários jogadores que jogaram mal, que vieram com status de mal, péssimo, e jogaram bem no Fluminense, então melhor esperar. E também tem o Manuel, né? O Manuel, ele não foi punido para sempre do futebol. Ele foi punido por alguns meses, mas vai retornar ao Fluminense no ano que vem, se não me engano, a partir do ano que vem. Então, já está certo que vamos ter aí o Manuel, o Marlon, o Felipe Melo, que teve o contrato estendido para mais um ano, Antônio Carlos, né, já está como certo, e falta aí mais um zagueiro, que seria, na ideia, seria o Thiago Silva. Né? Mas eu fico preocupado na questão seguinte: a idade dos jogadores.
A idade me preocupa. Manuel tem mais de 30, tem 34, se eu não me engano. O Antônio Carlos aí tem 30. O Felipe Melo tem 40. O Thiago Silva tem 39. Eu acho que poderia ter, né, mais jogadores aí mais jovens, né, na minha opinião. Tem o Felipe Andrade, né, que é um pouco mais jovem também. Bem mais jovem, na verdade. Mas isso me preocupa, cara, me preocupa. Eu acho que isso pode ser um fator também um pouco prejudicial. Não vou falar que é muito prejudicial, né? Não é criar tempestade em um copo d'água, mas eu acho um pouquinho prejudicial pro Fluminense, isso. Mas galera, eu vou ficando por aqui, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta aqui também o que você achou, qual jogador que você vai ficar mais triste de sair do Fluminense, qual jogador que você vai ficar mais feliz de vir pro Fluminense. Comenta aqui também um jogador que você gostaria de ver ele no Fluminense, com a camisa do Fluminense. Então, cara, muito obrigado por você assistir o vídeo até o final, beleza? Tamo junto, saudações tricolores e é nóis, ó. Campeão da América, hein? Valeu!